Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo3 e hoje eu vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Primeiramente, vou começar comentando aqui um pouco sobre esse movimento que ocorreu ali na quinta-feira. Em seguida, a gente vai entrar em três tópicos. Primeiro, o que estamos fazendo com o nosso capital a partir desse movimento. Segundo, as faixas que estamos de olho para possíveis operações. E por último, quais movimentos a gente acredita aí que o Bitcoin pode fazer nos próximos dias. Então bora lá. Começando aqui primeiramente comentando um pouco sobre esse movimento que ocorreu ali na quinta-feira. Será que era um movimento que a gente esperava? Olha, ultimamente a gente vinha comentando aí sobre correção, correção, correção. Nos últimos três vídeos do canal a gente abordou sobre correção, correção, correção. Mas eu confesso que a gente não esperava uma correção tão forte e tão rápida ocorrendo no Bitcoin. Ultimamente, a gente vinha observando aqui no Bitcoin diversas armadilhas ocorrendo aí acima dos topos anteriores, deixando os volumes nos piores pontos possíveis e a gente também estava caindo com volumes superiores, muitas vezes, aos volumes da alta. E eu costumo dizer que o volume da dica de conforto é uma tendência e ali para 4 horas parecia que a gente ia continuar a tendência de baixo, mas eu não esperava essa correção aí no diário todo, até porque a gente não vinha caindo com muitos volumes. Outro fato que estava nos dando dica que esse movimento corretivo iria continuar era as altcoins. A gente tem uma vantagem aqui no criptomercado que a gente tem dezenas de criptoativos correlacionados com o Bitcoin. Então a gente pode pegar dica desses ativos para trazer para cá para o mercado. O que é que a gente vinha fazendo? O que é que eu costumo fazer? Eu costumo olhar para as altcoins e tirar dicas delas para tentar prever os próximos movimentos do Bitcoin, em especial para prazos maiores. E o que a gente vinha observando nas altcoins era que diversas delas tinham enormes volumes de topo. Geralmente, após volumes de topo, a gente inicia uma correção. E foi o que aconteceu, né? No caso aí, a gente continuou a correção do Bitcoin vindo a atingir suporte aí dos 25 mil dólares. Inclusive, nas corretoras de futuros, a gente captou a liquidez dos fundos anteriores ali abaixo dos 25. Nas corretoras de spot, a gente não fez esse movimento. É um movimento normal de acontecer, já que nos futuros é onde geralmente acontece a maldade, né? Então a gente foi abaixo dos fundos para estopar e liquidar as pessoas que não trabalharam bem com o seu gerenciamento de risco e colocaram ou o stop no pior ponto possível ou pior, nem colocou o stop, né? Foi liquidado. Agora a gente entra no primeiro tópico do vídeo que eu comentei, que é comentar um pouco como é que a gente anda fazendo agora com o nosso capital após esse dump. Bem, o que me chamou a atenção nesse dump é que além do stop lojante, a gente está numa faixa de suporte aí dos 25 mil dólares. E um ponto muito positivo que ocorreu aqui foi a grande venda mercado que a gente teve. Analisando aqui o delta, a gente basicamente teve o maior delta vendedor da história. Somando aqui Binance e Bybit, a gente tem arredondando 2,7 bilhões de dólares de delta vendedor. E outra frase que eu costumo dizer bastante é que grandes compras na resistência tendem a ser distribuição e grandes vendas no suporte tende a ser acumulação. Então, acredito que, pelo menos para o curto prazo, está rolando uma acumulaçãozinha. Eu vou trazer aqui por outros indicadores de sentimento, outros fatores que mostram para a gente que sim pode estar ocorrendo uma acumulaçãozinha aqui no Bitcoin, nessa região, além do volume no suporte, tá? Que é basicamente o CVD. A gente estava analisando aqui o Delta e agora a gente vem analisar os indicadores como Long Short Ratio e CVD. Olhando aqui primeiramente o Long Short Ratio junto com o Open Interest, no curto prazo, né, desde que a gente fez esse dump, a gente só tem queda no Open Interest com aumento de leve long short ratio, porém esse aumento long short ratio com queda no Open Interest não quer dizer muita coisa. Então a gente vai interpretar aqui agora os CVDs. Olhando o CVD, a gente consegue ver em linha amarela o CVD da Binance Futures, ele vem rompendo fundo, enquanto o preço não está rompendo fundo, né? A gente está com fundos mais altos. Também o CVD da Bybit, essa linha branca aqui, ele vem rompendo fundos, enquanto o preço não está rompendo fundo. E só tem um motivo que explica isso aqui, tá? Para esse tipo de movimento acontecer, provavelmente tem instituições aqui abaixo absorvendo ordens de vendas a mercado das pessoas que estão vendendo aqui nessa região. Logo, é outro fator que me faz acreditar que sim, podemos estar tendo uma acumulação nessa região das instituições para jogar o preço para cima. Faz sentido, né? Já que é um suporte e uma faixa ali de stop lojante, quando a gente captou a liquidez abaixo dos 25. Outro fator positivo aqui para o Bitcoin, a gente olha no indicador do Fear and Greed Index. Acho que pela primeira vez aí a gente vem batendo medo, né, nas últimas semanas. Esse não é um indicador tão preciso, mas a gente usa ele em confluência com outros indicadores para nossa tomada de decisão.
Acho que sim, é um bom momento para estar acumulando pelo menos um pouco, e é o que a gente está fazendo no BTC. Porém, essa acumulação vai ser para distribuir lá em cima um novo rompimento de topo? Caras, talvez não, tá? Eu vou estar comentando aqui com vocês agora quais faixas que eu vou estar de olho, né? Vamos entrar aí no segundo tópico para, primeiro, possíveis short, faixa de distribuição e também possíveis faixas de compra. Para isso a gente vai descer aqui para tempos gráficos menores. Vamos falar agora logo primeiramente sobre possíveis faixas de compra. No ponto que a gente está, eu acredito que seja um bom ponto para fazer pelo menos uma leve exposição no spot. Claro, pensando para o longo prazo. Já para pensar num trade, a gente pode traçar esse Fibonacci aqui e ficar de olho para possíveis compras em cima do 0,68. Como a gente já está no 0,5 e esse 0,68 e 0,5 estão bem subjetivos, já que nas corretoras teve uma grande divergência entre os fundos formados, eu acredito que sim, já está numa faixa interessante para fazer uma entrada no Bitcoin. Porém, a gente tem que ficar atento nas resistências que a gente vai ter acima, tá? Após uma grande volatilidade, muitas das vezes é de se esperar uma consolidação. Se eventualmente a gente for formar uma consolidação, eu fico muito atento a esse nível aqui, eu vou arredondar 27 mil dólares, que é esse topinho aqui formado mais recente. Além de ser esse topinho, se eu dou um zoom out aqui no gráfico, a gente observa que essa região dos 27 mil dólares, ela já serviu anteriormente como suporte, suporte, resistência e provavelmente deve atuar como resistência aqui novamente. Então, é um primeiro ponto que eu vou ficar atento, inclusive onde a gente já tem alerta, para possíveis short ou possíveis distribuição. Beleza? Então, primeiro ponto, 27 mil dólares para ficar atento como resistência. O segundo ponto, a gente vai ficar atento a esse Fibonacci dessa última pernada que a gente teve, em especial 0,68, em confluência com o ponto de controle do range completo. Eu sempre gosto de trazer o máximo de confluências aí para fortalecer mais gatilhos para nossa tomada de decisão. Além do 0,68 e região de ponto de controle do range completo, a gente também vai ter essa faixa aqui de suporte horizontal, onde a gente já retestou anteriormente por diversas vezes essa região dos 28 como suporte, resistência, e deve atuar como resistência novamente uma vez que a gente vier aqui. Interessante que durante a queda do dia 19, a gente deixou um ponto de controle nesse dia, né, a faixa onde teve mais negociação durante a queda, e esse ponto se divide aí entre os 28 mil dólares e aqui um pouco mais para cima nos 28.600. Então, confluindo aí com essa região que a gente acabou de mencionar ali dos 28 mil dólares. Então, esses são os dois níveis que fico atento, tá? Só arredondando aí 27 e 28 mil dólares para possíveis distribuição. Mencionado aí as faixas que vamos estar de olho, agora quais os próximos passos que eu acredito que o Bitcoin pode tomar aqui? Olha, eu acredito que devido a esses gatilhos de uma grande venda a mercado no fundo, região do stop loss de suporte, a grande queda no Open Interest que a gente não chegou a comentar, acredito que a gente sim possa ter formado um fundo para os próximos dias. Porém, eu não vou falar que a gente formou um fundo para as próximas semanas, tá? Até porque eu costumo dizer, falei no início do vídeo, né, que o mercado dá dicas. Eu ainda vejo, apesar da queda das altcoins que teve agora junto com o Bitcoin, tem diversas altcoins com enormes volumes acima, o price action não está tão legal e a maioria delas me mostra que elas podem continuar a correção aí, a queda em prazos maiores. Então, como eu tiro dicas dessas altas, eu não boto muita fé que esse aqui é um fundo global e talvez a gente possa continuar essa correção. Mas eu não gosto de ficar compartilhando tanto de incerteza e não falar para qual lado a gente vai. Mas, resumindo, acredito que temos sim um fundo no diário formado aqui, porém no semanal eu não vou falar isso. O que eu quero dizer com fundo no diário? Um fundo que a gente não vai perder aí na próxima semana, provavelmente, né? A gente formou esse fundo no diário, pelo menos a gente deve consolidar aí se for perder esse fundo mais para frente. Quando a gente tem uma grande volatilidade, como foi essa grande volatilidade aí da quinta-feira, eu geralmente não costumo fazer muitas operações, tá? Basicamente fico assistindo para que entre mais candles e nos passe novas informações. Daí, quando acontece um movimento assim muito volátil, basicamente o mercado é, entre aspas, resetado, a gente precisa de novas informações. Então, estamos deixando abrir mais candles aí, eu acredito que a gente não tem candles o suficiente para gritar se aqui foi um fundo global ou não. Então, essa informação aí, se isso aqui foi um fundo global no semanal, a gente só vai poder trazer com a probabilidade de acerto maior mais para frente, talvez aí na próxima semana, beleza?
Então, eu acho que sobre o Bitcoin é isso. Eu vejo o BTC agora como um momento de acumulação, desde que tenha capital para comprar mais embaixo, né, mais caixa. Se eu for fazer mais alguma coisa, que vai ser uma operação entrando comprado, né, na faixa que eu mencionei para possível compra, no caso seria uma compra nos futuros. Beleza? Então, eu acho que sobre o Bitcoin é isso. Para resumir sobre as altas, eu não pensaria em shorts nesse momento. Talvez uma ou outra que esteja ali com volume de topo. Salvo engano, a Rune e a BLZ são duas moedas que têm volume de topo. Vocês poderiam ficar ali atento a elas para possíveis shorts. Beleza? Então, acho que por hoje é isso. Eu agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.